inadimplente que vai dizer o seguinte: ah, mas então o meu cliente está sendo aviltado em sua dignidade. Aí tem a exposição pública do nome dele e por aí vai, né? O constrangimento. E nas empresas, normalmente, como é que funciona? Para as empresas em geral, elas não têm essa ferramenta institucionalizada para poder ingressar contra. Nós temos uma instituição Serasa, nós temos uma instituição CDL atuante em todo o Brasil, é rede nacional. Isso funciona? Uhum. Então, se funciona, por que não adaptar? Quando ela fala em 20 apartamentos, eu vejo que seja fácil aprovar uma convenção. Agora, quando a gente fala num condomínio Argos, que são 544, em condomínios que a gente tem grandes, por exemplo, no nosso lá, que são 130, tem esse grande problema e empecilho de estar alterando convenção e regimento interno. É muito complicado. É muito burocrático. Não, para você reunir 2/3 dos moradores, é muito complicado. Praticamente tem que dar uma festa no condomínio. Junto com a alteração da convenção, tem que ter alguma outra coisa para o pessoal descer, Exatamente. Senão ninguém vai. É um negócio complicado isso. Não é para o dia a dia do condomínio, essas alterações, eu acredito que talvez a morosidade geral no quesito condomínio desse em função disso, porque é muito amarrado. Para aprovar alguma coisa é complicado, para mudar alguma coisa é complicado. Então, eu acredito que talvez uma outra forma de se trabalhar fosse realmente estar revendo a nível de Código Civil, vocês que são da área, né? Esses 2/3, porque para a vida diária do condomínio, condomínios maiores, é muito complexo. Sem dúvida. Muito complicado. Para conseguir mudar a convenção é complicadíssimo. Agora, Aldo, explica para a gente o seguinte: o que compõe a taxa de condomínio? Bom, nós temos os custos fixos do condomínio, né? Que a gente chama ali os custos fixos, as despesas com salário, funcionários, né? Todas as despesas que a gente tem, produto de limpeza, dependendo, pode entrar ou não, vai depender muito. Manutenção. As manutenções em gerais, os contratos de manutenção, né? Porque o que vai mudar de um mês para o outro pro morador, pro condomínio, normalmente é a taxa de água, que em alguns condomínios ela está incluída dentro da taxa de condomínio. Na grande maioria, né? Na grande maioria, mas eu creio que tem condomínios que trabalham de forma diferente. A luz que muda. Sim, individual. Né? Isso. Não, mas a luz coletiva também. Isso. E o consumo do gás, que vai variar de acordo com o consumo de cada apartamento. Sim. Mas o que eu vejo que seja realmente importante, e a gente tem batido nisso, o Fernando tem nos acompanhado, inclusive o Mário Sérgio, está trabalhando na qualificação profissional dos síndicos. Nós fizemos uma parceria com o Senac em 2004 e divulgamos e criamos cursos de gestão condominial com 140 horas, com 10 áreas diferentes de atuação. Criamos um outro curso chamado Sou Síndico e Agora. Então, a ideia é qualificar esse profissional, que já não é mais aquela pessoa que tinha só tempo. Nós temos que ver que hoje tem condomínio aí que paga-se muito, a taxa de 2 mil, 3 mil. Né? E esse dinheiro está na mão de quem? Essa pessoa, ela tem competências adquiridas para gerir isso? Esse é um grande questionamento que eu faço. E uma outra questão é o seguinte, né? Que as pessoas, quando moram num condomínio, elas, de repente, imaginam o seguinte: não, vou morar no condomínio, mas não preciso me envolver com nada. Aí o dinheiro que é movimentado pelo síndico, aí você tem um conselho do condomínio, um conselho fiscal, né? Hoje o conselho fiscal pelo novo Código Civil, né? Um conselho fiscal, e que às vezes as pessoas participam, eu vou participar, enfim, mas às vezes nem tem um controle mais rígido, né, mais rigoroso, para onde é que vai o dinheiro, prestação de contas, nota para cada serviço executado e por aí vai. Agora, curioso, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que é neozelandês, professor de inglês aqui em Florianópolis, e ele está me falando de um prédio na Trindade, onde ele mora, e estrangeiro, não fala português, e que paga o condomínio mais o aluguel e que estava com uma dificuldade para entender o que são as duas coisas. E ele explicando que na Nova Zelândia não tem essa figura do condomínio para o inquilino, que quem paga o condomínio na Nova Zelândia seria o proprietário do imóvel. O inquilino, ele paga a luz, a água, mas o bem comum, a energia comum, enfim, a manutenção, essas coisas, isso aí fica com responsabilidade do proprietário. Mas em alguns casos, para o inquilino aqui, há uma divisão, né, entre aquelas despesas ordinárias e extraordinárias. Eu gostaria que vocês explicassem isso para o telespectador. Quer falar? Pode ser. Primeiro é bom a gente sempre lembrar que quando a gente está falando de condomínio, a gente acaba
levando muito para o nosso dia a dia, que é o nosso condomínio residencial, né? Basicamente o apartamento, o prédio onde a gente mora, ou o prédio comercial onde temos escritório. Mas a quantidade de tipos de condomínio é bastante grande no Brasil, né? Então você tem desde condomínios industriais, claro, de galpões, né? Passando por condomínios mistos, condomínios residenciais, condomínio de lotes, condomínios com restrições, inclusive como estávamos conversando ainda há pouco, né? De perfil, né? De pessoa, condomínios para a terceira idade. Então, tudo isso é condomínio, né? E por isso até que a legislação, como esse projeto de lei e até o Código Civil, ele não chega no ponto de legislar a respeito do dia a dia interno do condomínio, né? Por isso, inclusive, que ele diz, façam um regimento interno e, para tanto, é preciso de um quórum mínimo. Então, a legislação vai até esse ponto e dá liberdade para o condomínio se autorregulamentar. Mas, para haver essa autorregulamentação, tem que haver o quórum. A legislação também não diz, o próprio Código Civil, quais são as despesas de um condomínio, né? Ele teria que praticamente escrever uma bíblia sobre isso e provavelmente ficaria de fora alguma coisa ainda, né? Sim. Então, o que aconteceu? A lei do inquilinato, né, com o intuito de disciplinar o que seria a responsabilidade do inquilino e o que seria a responsabilidade do proprietário, dividiu as despesas em dois tipos, em ordinárias e em extraordinárias, né? E ali ele diz que as despesas ordinárias do condomínio, que são aquelas necessárias para a manutenção normal do edifício, funcionários, impostos, água, luz, manutenção, essas são despesas que seriam responsabilidades do inquilino, né? E despesas extraordinárias, né? Despesas de instalação de coisas que não haviam no condomínio, com melhorias meramente voluptuárias, ou seja, de embelezamento, né? Inclusive o fundo de reserva, essas sim seriam responsabilidades do proprietário, né? Quando a gente fica em dúvida, aí de vez em quando acontece uma dúvida, porque aparece uma despesa que ela não está descrita ali na lei do inquilinato. E aí você tem que tentar enquadrá-la se ela é ordinária ou se ela é extraordinária para ver de quem que você vai cobrar isso, né? E a receita é bastante simples, na verdade. É realmente ver, se ela for uma despesa de manutenção da estrutura atual, ela é uma despesa ordinária. Se ela está agregando de alguma forma um novo valor ao imóvel, né, ela é uma despesa extraordinária. Pintura e de um prédio, responsabilidade do proprietário, né? Mudança na tubulação de gás, de esgoto, de água, extraordinária, né? Basicamente é o seguinte, embora os valores possam variar mês a mês, por exemplo, né, estão paralelas ao consumo, então guardam conexão com isso. Então, água, luz, essas questão de telefone, qualquer coisa, elas acontecem todos os meses, né? Não são eventuais, e o teu amigo, né? por exemplo, na verdade, se tem um porteiro lá abrindo a porta, ele é que está usufruindo desse serviço, né? Se tem luz no corredor, ele que está usufruindo. Tem que pagar, então, ele que tem que pagar. Pela legislação brasileira, quem está usufruindo disso é que tem que pagar. Agora, se vão pastilhar o prédio, se tem que pintar, qualquer outro investimento assim de cunho extraordinário, claro, se estourou o encanamento do prédio e tem que consertar, isso não acontece todos os meses, né? Sim. Então, e o fundo de reserva? Quem é que paga? É o proprietário. É o proprietário também. Porque também o fundo de reserva é um dinheiro que o síndico pode se socorrer num acontecimento que não está programado. Até para um gasto extraordinário. Perfeito. A Assembleia pode deliberar, inclusive, destinar parte do fundo reserva ou tudo para fazer uma obra de pintura, de investimento e tal. Mas, via de regra, essa poupança, é uma poupança esse fundo de reserva, né, deve existir para, se acontece alguma coisa não programada mesmo, algum acidente, alguma coisa, o síndico precisa se socorrer desse dinheiro rapidamente para colocar o trem no trilho, né, e depois ele vai voltar a cobrar, ratear dos condôminos para voltar a constituir esse fundo de reserva. É uma ginástica. É curioso, esse mesmo amigo estrangeiro hoje estava questionando o seguinte: puxa vida, ele não entendia por que ele, como inquilino, tinha que pagar o IPTU. Isso é uma negociação paralela ou estabelecida por lei? É caso a caso ou é estabelecido por lei? Nós vamos para o intervalo também para voltar daqui a pouco discutindo o seguinte: o que é fração ideal? Acontece o pagamento por fração ideal em todos os condomínios em Santa Catarina? Intervalo, até já.
Conversas Cruzadas.